Olá pessoal, olá, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado aí por sua presença do outro lado. E mais uma vez a apresentação de livro. Você que curte história, história americana, a história não contada. Tenho aqui em mãos este pequeno livro. Enterrem meu coração na curva do rio. Ok? Este livro conta a história, a saga das tribos indígenas dos Estados Unidos. A epopeia dos índios do território norte-americano e a sua luta pela sobrevivência. Ok? História não contada, ou frequentemente não contada, ou contada de um modo diferente, certo? Pois os índios, os indígenas sempre foram considerados bandidos e os brancos que tomaram todo aquele território, como aconteceu em toda a América, foram considerados os mocinhos. Então, neste livro, conta a história de um ponto de vista diferente, em que quase sempre os brancos são os bandidos e os índios, os indígenas, os moços da história, aqueles que queriam tão somente defender o seu território, a sua terra, preservar os búfalos que foram totalmente destruídos, dizimados, quase na sua totalidade, apenas para a retirada do couro, e a carne ficava apodrecendo no pasto, coisa que os indígenas estranhavam, não entendiam e não faziam, pois matavam apenas para se alimentar, para comer, para nutrir a sua família. Enquanto que o homem branco matava por prazer, por diversão ou apenas para tirar o couro, largando completamente todo o animal, toda a carne no pasto apodrecendo. Essas e outras histórias você verá aqui neste livro do D. Brown, ok? D. Brown, esta é a editora LIPM Pocket. É um livro pequeno, tem cerca de 380 páginas de documentários. E neste livro você vai ver, vai entender, vai compreender que Pocahontas é um personagem histórico, ok? Ou uma personagem histórica, uma mulher indígena que casou com um homem branco. Você vai entender também que Touro Sentado também é um personagem histórico, existiu, ok? E era um chefe indígena, Sioux, e seu nome indígena é Tatanka Iotanka, ok? Conhecido mundialmente como Touro Sentado. Nasceu em 1831 e foi assassinado em 1890, com 59 anos. Tatanka Iotanka, Touro Sentado. E aqui você vai ver muitos outros chefes indígenas. Você vai ver também que muitos povos indígenas dessa região que foram assassinados, destruídos, dizimados, porque também teve a ajuda de tribos rivais que se uniam aos brancos, trabalhando como mercenários, certo? Trabalhando como mercenários para guiá-los, para guiar os brancos, o exército americano nos territórios indígenas, descobrindo onde se escondiam determinadas tribos, certo? Ou o próprio povo indígena, tribos rivais. Então este é um ótimo livro para leitura, para compreensão desse período da história dos Estados Unidos da América, história não contada, certo? Coisa que eu não sabia, não entendia, mas que nos antigos filmes eu sempre torci pelos índios. Aqueles índios antigos americanos, onde haviam muitos índios, muitos brancos, os brancos querendo acabar com os índios, sempre torci pelos índios. E hoje entendo
venham a entender que eu tinha razão. Os índios queriam defender a sua terra, que estava sendo usurpada, tomada. Queriam defender as árvores que estavam sendo destruídas, as matas. Queriam preservar seus rios, suas montanhas, os búfalos e demais caças, e demais animais, que com a chegada cada vez mais de mais e mais imigrantes europeus, principalmente vindo da Inglaterra, invadindo o território norte-americano, as tribos indígenas foram ameaçadas, as terras ameaçadas, os animais ameaçados, os rios ameaçados. Mas por fim, os brancos venceram, porque os índios não tinham a capacidade bélica para lutar contra um exército poderoso e bem armado. Ok? E os sobreviventes foram destinados a algumas reservas, quase sempre destinados a terras improdutivas. Porque o governo dos Estados Unidos queriam que os índios se tivessem costumes do homem branco de qualquer maneira. Suas crianças iam para escolas americanas para aprender o idioma inglês, para que sua língua nativa fosse então esquecida. Então esse é um método muito prático, muito usado pelos dominadores, que tem acontecido em praticamente todo o mundo. Ok? Então este é o nosso vídeo de hoje. Então espero que você adquira um exemplar deste livro. Enterrem meu coração na curva do rio. E assim, fica com Deus. Bye bye. Tchau, tchau. Deus abençoe grandemente sua vida.